Conversa Fiada está de volta e hoje nosso ilustre visitante é Genival Torim. Genival, eu estava te perguntando sobre o seu relacionamento com o JK. Como que foi essa aproximação e que lembrança você guarda desse grande estadista? O maior homem público da história do século XX. Aqui em Montes Claros tem, ao pé da monumento dele, está enterrado um tubo com 3 metros de comprimento, com 80 centímetros de circunferência para ser aberto no 100º aniversário da morte dele. Já foi enterrado há 10 anos atrás. Ali, quando se abrir, todo mundo vai ficar assim, perplexo de entender como é que um homem com Juscelino, com a visão do Juscelino, está entendendo? Pôde ser tão maltratado, tão estigmatizado, né, como Juscelino foi. Juscelino era um homem de uma visão extraordinária. Ele enxergava 100 anos à frente. Para ter só um exemplo, a Avenida Antônio Carlos, que foi o grande êxito do Oecinho aí como governador de estado, Juscelino queria fazer com 100 metros de largura. Não deixaram, falaram que era loucura dele. Da mesma maneira que imputavam a ele o título de faraó, quando ele disse que construiria Brasília em 3 anos. Eu cansava de perguntar para ele durante a presidência, falava, presidente, mas o senhor vai conseguir esse negócio? Ele falou, Genival, você tem alguma dúvida a respeito daquele jeito dele? Tem alguma dúvida? Isso aqui só quem faria é um louco como eu. E um louco como eu é que vai inaugurar. E no dia 21 de abril de 1961, tá, estava eu lá presente na inauguração de Brasília. Ele enxergava 100 anos à frente. Para você ter outro exemplo, você queria sair do Rio de Janeiro para ir Belém do Pará, a viagem demorava 25 dias de navio. O Brasil era o país dos caranguejos. Só havia progresso daí onde havia mar, eram as capitais. Né? Hoje, depois de Juscelino, você sai do Rio de Janeiro e chega a Belém do Pará com 18 horas de carro. Está entendendo? Genival, você lança essa semana aqui em Montes Claros, e já foi lançado em Belo Horizonte, o livro Baioneta Calada, Baioneta Falada. Explica para a gente qual o significado desse título. Esse título eu achei muito interessante por causa do Oswald Andrade. Oswald foi uma grande figura do movimento modernista de 1922, e ele lançou o Manifesto Antropófago, da antropofagia. E lá ele utilizava essa expressão, da baioneta calada e da baioneta falada. E ele dizia que a baioneta, se era terrificante, muito mais terrificante, ela se tornava quando ela virava baioneta falada, baioneta sob comando. Tá. Bom, em algumas partes desse livro você é autor, né? E noutras você é personagem principal. Quem são Lígia Maria Leite, Maria Auxiliadora de Freitas e Vicente Flores Tupinambá? Vicente Flores Tupinambá, Vicente Tupinambá Flores, filho do meu grande amigo, né, doutor Gerim Flores, e de dona Maria Tupinambá, sua parenta. Tá, muito bem. Esse livro nasceu da seguinte maneira, essas duas primeiras são historiadoras, tem vários livros publicados, e o Paulinho Ribeiro, meu ex-genro, lá um belo dia apareceu no escritório com elas, porque queriam gravar, tá entendendo? Histórias da minha vida, e fizemos aquilo, e gravamos, deu um catatal de todo tamanho, histórias e mais histórias, mas aquilo foi ficando mais ou menos esquecido, e esquecido ficou por 10 anos. Tá? Aí amigos meus de Belo Horizonte, e daqui de Montes Claros também, começaram a insistir, como é que é esse livro? Sai ou não sai? Sai ou não sai? Então saiu. Acabou saindo, tá entendendo? Com a ajuda do Vicente Tupinambá Flores, tá? Que junto comigo ia ali reconstituindo, suprimindo coisas que não eram do interesse público, e tudo, nós dois batalhando, em cima daí o livro terminou. Tá. No livro você cita fatos hediondos da ditadura militar que se estabeleceu no Brasil na década de 60 e 70. Cita torturas de mortes de presos políticos. Qual que é seu sentimento de ter presenciado uma época tão
tão assim, deplorável da nossa história? Ah, coisa horrível. Eu fui advogado de presos políticos. Naquela ocasião, para você ter uma ideia, para ser uma pessoa que de maior consideração da história de Montes Claros, de todo mundo que o conheceu, você imagina, Cândido Canela foi levado a Belo Horizonte para responder o IPM. Eu fui advogado do Cândido. O coronel, era o coronel do Exército, o coronel da Polícia Militar, é que o inquiriu, está entendendo? Não permitiu que eu, como advogado, acompanhasse o Cândido. O Cândido entrou na sala do alto comando, eu fiquei do lado esquerdo, do lado de fora, com os ouvidos apurados e tudo mais, preocupado. Finalmente, o Cândido sai, mas eles trataram. A Cândido eles trataram com dignidade. Não ameaçaram, não gritaram, nem coisa nenhuma, porque eu estava do outro lado. E por respeito também a Cândido. Não foi só ele, não. Todos de Montes Claros foram acompanhados por mim. Agora eu vi cenas aí de pessoas degradadas pela tortura de uma maneira impressionante. Esse menino Abel Avelar, daqui, filho do velho Afonso Avelar, que você deve ter conhecido, esse menino, o que ele sofreu em matéria de tortura aí no DOPS, e a mulher dele, está entendendo? Chegaram a ameaçar a filha dele de 1 ano, segurar a menina, ameaçar de afogamento a menina, se ela, a esposa, não contasse o que eles queriam que ela contasse. Ela não sabia nada. O que ela sabia sobre tortura, ela contou tudo. Mas a tortura não foi só a partir do AI-5, não. A tortura iniciou-se no dia seguinte, ao 1º de abril de 64. Só que não era com a violência que ela foi exercitada a partir do AI-5. Tá. Eu queria que você falasse para a gente quais as estratégias de silenciar e intimidar que você sofreu por parte da ditadura militar. Ameaças de morte, ameaça de matar meu, caveiras jogadas debaixo da porta da minha casa, telefonemas, eu pelejei, alguns eu consegui gravar, né? E finalmente o tiroteio em cima do meu carro quando eu estava indo para Brasília. Eu saía de Brasília para Belo Horizonte, na boquinha da noite, atiradores de elite com armas com visão noturna, né, arrebentaram os pneus do meu carro. Meu motorista foi obrigado a ficar na beira da estrada, e 4 deles, visivelmente disfarçados, com barbas longas, calça jeans, camisa esporte, corte a militar. Um me encosta um revólver aqui, outro me encosta aqui, e se reagir, morre. Aqui. E começaram a chutar minha perna, me espancar, o meu rosto ficou todo machucado, cheio de ferimento, minha perna fraturou, tá entendendo? Simulando roubo. Né? Tipicamente coisa para processo de intimidação. Eu respondi indo para Nova York, fazendo a denúncia na Comissão de Direitos Humanos da ONU, e em seguida indo para a Suíça, junto ao júri internacional, fazendo também acusações. Porque o receio que eu tinha era, eu volto, eles me fecham. Então eu tenho que abrir a boca e aqui fora. O Renato Azevedo telefonava para mim, roupa suja, lava em casa, rapaz. Eu falava, não, mas roupa suja de defunto, se eu não deixar muito claro aqui, que se eu for assassinado ou suicidar em condições incríveis e tudo mais, tem que ser procurada a responsabilidade junto a esses 3 oficiais generais que eu acusei aí de estarem movimentando com atividades terroristas para atribuir a nós, de esquerda, para fechar o regime. Ok. Então, casos como esse, documentados e mais a Operação Cristal, nós vamos encontrar tudo nesse livro. Tudo encontrar revelações também sobre Juscelino Kubitschek, um mundo de informações. Inclusive, uma delas, a simplicidade de Juscelino era tão grande que ele contando, por certa ocasião, no meio de bacanas do Rio, numa reunião em São Paulo, ele contando como era a infância dele, as dificuldades que a mãe teve para criá-lo e a dona Naná,
Então ele dizia assim, com a característica dele, assim, domingo, lá em casa, tinha galinha assada. Naquela ocasião falava galinha assada, hoje é que fala frango. Tinha galinha assada. Uma fome, uma vontade de comer a galinha toda, mas não podia, tinha que dar para segunda-feira. Quem é mais faria um negócio dele? É verdade. Então eu queria que você aproveitasse agora, nesse momento final nosso, e fizesse um convite aos seus conterrâneos para o lançamento do seu livro. Eu fiz convites a todos que vieram à minha memória, os meus arquivos, está entendendo? Depois eu fui verificar que muitos já morreram, depois eu fui verificar que outros já não moram aqui, e alguns, lamentavelmente, eu esqueci. Então eu peço àqueles meus amigos de infância, os que votavam comigo e tudo mais, que quiserem me prestigiar, que adquiram esse livro no lançamento que eu farei agora, na Ordem dos Advogados, a minha casa, no bairro Ibituruna, será de 7 horas às 11 horas da noite. Dia 4 de dezembro. E lá eu conto episódios muito inúmeros aqui da política montes-clarense, da política estadual, da política federal, e faço revelações a respeito do Jango, a quem eu admiro profundamente. O Jango não é esse Jango que ensinam na escola hoje, não é o Jango verdadeiro. O Jango era um grande nacionalista, foi um grande presidente da República. Faço revelações que nunca ninguém fez sobre Juscelino, faço revelações sobre Tancredo, sobre o funcionamento do EPB, então, sobre política de Montes Claros. Então, dia 4? Agora, no dia 4 de dezembro, das 19 horas. A partir das 19 horas, na UAB. Na UAB, 19 a 21 horas. Está todo mundo convidado. E tem gole também. Isso. Eu queria te agradecer, tá? Pela presença aqui no Conversa Fiada e dizer que você é nosso convidado sempre que voltar em Montes Claros. Tá bom? Muito obrigado. Conversa Fiada vai ficando por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.